Olá, meus irmãos, tudo bem por aí? Todo mundo tranquilo? Eu espero que sim, que Deus esteja dirigindo a sua vida, os seus passos, que sim, os seus planos, os seus projetos estejam todos dirigidos na vontade de Deus. E o nosso Deus deseja, sim, usar a nossa vida, sim, meus irmãos, para sermos bênção na vida de outras pessoas, para que Ele possa abençoar a nossa vida, que outras pessoas sejam bênção na nossa vida, e devemos colocar, a palavra do Senhor nos ensina, a colocar todos os nossos planos, todos os nossos desejos, toda a nossa vontade, tudo aquilo que é objetivo para a nossa vida, nas mãos dele. E ele vai nos guiando. Temos aqueles que já entregaram sua vida a Cristo, têm certeza da sua salvação. Temos o Espírito Santo de Deus que nos guia e nos mostra o bom caminho para seguirmos. Eu espero que você esteja assim, sempre guiado nesta vontade, no desejo do Senhor para a sua vida. E sei, meus irmãos, que estamos neste mundo para fazer diferença, sim, para sermos diferentes, mas vamos entender hoje sobre essa questão, como ser diferente, o que é ser diferente, não é ser, vamos pensar um pouco, nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas deixe-me só dar alguns avisos, falar algumas coisas neste momento, antes de começarmos a nossa mensagem. Nessa noite nós estaríamos lá em Porto Ferreira, no domingo passado, tive um tempo tão bom, meus irmãos, foi tão especial, nós corremos até lá, e o prefeito tinha liberado que começasse as atividades do comércio, as atividades para as igrejas também. Pedimos uma liberação, foi dada a nós, que a gente podia começar o culto ali. E foi realmente um tempo muito bom. Tivemos no domingo à noite, a gente passou um tempo juntos, os irmãos ali com todo cuidado, usando máscara, com gel, com afastamento das cadeiras. Mas foi muito bom. Ouvir os irmãos cantando, trazendo um louvor especial, foi tão especial, tão bom de poder participar. E depois a mensagem da Palavra de Deus, realmente passamos um bom tempo juntos, louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor. E percebemos uma coisa, como estamos carentes, meus irmãos, desejosos, como nos faz falta essa questão de adorarmos ao nosso Deus em comunhão com outros irmãos. E sentimos essa falta, essa necessidade. Realmente precisamos disso. Mas, meus irmãos, nós devemos saber, as coisas estão acontecendo e muitas vezes tem muitas coisas, respostas que nós não conseguimos dar, situações que nós passamos e não sabemos por que acontece, mas Deus sabe de tudo, nós confiamos no Senhor, esperamos na boa vontade do nosso Deus, do cuidado do Senhor com a nossa vida, e é claro que também estamos sujeitos às leis, às ordenanças que são dadas, e a palavra do Senhor nos instrui a termos sabedoria nisso também. Mas, meus irmãos, por enquanto é necessário que a gente possa ter toda a cautela, todo cuidado. E nós sabemos, tivemos notícias nessa semana que não são boas no que diz respeito à pandemia, nas coisas que estão acontecendo, de que muitas pessoas foram afetadas ou apareceu muitos novos casos de pessoas e também a dificuldade nos hospitais, como está superlotando, está lotando ali os leitos que tem, a quantidade necessária para cuidar das pessoas que chegam e precisam de respiradores, precisam de cuidados especiais, e aí a preocupação é que ultrapasse isso. E também ouvimos do nosso secretário da questão da anestesia que tem faltado, material para anestesiar, e até tive contato hoje com uma pessoa que trabalha na saúde também em Rio Claro, disse que está com a mesma preocupação lá e também da mesma forma, com o mesmo problema, as mesmas dificuldades, na verdade já estava antes, mas eles estão preocupados com isso. E aí recebemos a notícia hoje à tarde também, a irmã passou para a gente, de lá, e até mandou para a gente o vídeo do prefeito, ele também dizendo a mesma coisa, da preocupação é como aumentou tanto, veio para o interior de uma forma como uma enxurrada, veio bastante casos nesses dias, e aí causou grande preocupação, tanto na questão dos médicos, como na questão também dos prefeitos, da administração, e aí eles acharam por bem, Eu sei que muitas ideias têm, muitos pensamentos sobre isso, mas a questão é que os prefeitos acharam por bem voltar atrás e fechar o comércio e parar as atividades, e até de uma forma mais dura. Estava sendo, de certa forma, mais brando e agora endurecer um pouco mais para tentar conter esse avanço. E sim, meus irmãos,
devemos orar, pedimos aos irmãos que continuem a orar por aqueles que estão doentes, que estão nos leitos, e a gente sabe que muitos outros casos, ali mesmo em Porto Ferreira, nós vimos que não só casos de Covid, mas também de outras doenças estão afetando as pessoas e eles precisam usar também o UTI, precisam usar os cuidados médicos intensivos. E aí, meus irmãos, realmente causa certa preocupação. Então, vamos ser cautelosos com tudo isso, tomar cuidado, e tem sempre se dito isso também, na questão de como as pessoas saem para as ruas, como estão vivendo as suas vidas. E sim, eu sou pró-atividade, que a gente deve agir, deve viver a vida, deve fazer acontecer as coisas, mas sempre com todo o cuidado necessário, e por isso incentivo os irmãos, sejam cautelosos, cuidadosos com tudo isso, e vamos agir em sabedoria. Então, esse é o recado. Nós estaremos hoje transmitindo lá de Porto Ferreira, e na verdade a gente iria hoje, a irmã ia passar na prefeitura e pedir uma liberação para que a gente pudesse ter o culto hoje, mas estava liberado para amanhã. Então, por conta dessa preocupação, a gente falou, melhor não, vamos ficar por aqui mesmo, e aí amanhã já não pode mais também. Então, os cultos que voltaria para os domingos lá em Porto Ferreira estão suspensos também, e nós vamos aguardar que novas notícias possamos ter. Eu sei que lá em Porto Ferreira é até o dia 5 de julho, então vamos aguardar que tudo possa se resolver. Também conversamos hoje com o pastor Daniel, e foi um bom tempo que tivemos, uma boa conversa. Um abraço, eu sei que o pastor Daniel provavelmente está nos ouvindo, está participando junto conosco nos cultos também, ou ele até vê depois, tem uns horários diferentes do nosso com o dele, e ele nos disse que tem o desejo de ainda vir para cá, e é claro que não dá para vir nesse momento de marcar uma data. Então, que bom, pastor Daniel, o pastor Daniel mandou um abraço para os irmãos, e sim, vamos orar, meus irmãos, a mesma situação que estamos passando, está passando por lá também, e muita notícia desencontrada, e não se sabe exatamente que resposta dar para as coisas, não há algo concreto, e aí muita dúvida, mas eles estão ali lutando para que as coisas vão bem. Mas deseja vir estar conosco, que com certeza vai ser uma alegria. Muito bem, meus irmãos, então essas são as notícias que nós tivemos nesses dias, e continuamos em paz. É isso que deve ter cada coração, cada irmão deve continuar em paz em sua vida, com tranquilidade, vivendo a sua vida, e estar com paz, com tranquilidade, não quer dizer que nós vamos relaxar, que nós vamos ser relapsos na nossa vida, não. Vamos agir, mas com sabedoria e com todo o cuidado necessário. É importante que a gente faça isso, mas, meus irmãos, espero que você esteja sim, não intranquilo, não apavorado, desesperado, não vivendo em ansiedade por conta das coisas que acontecem, mas tranquilo, sabendo que Deus tem cuidado de nossas vidas, que o Senhor tem nos abençoado, guardado, protegido, e sim, se alguma coisa vier nos acontecer, sabemos que Deus está no controle de tudo, não vamos ficar ansiosos com isso ou preocupados, mas entregamos tudo nas mãos do Senhor e pedimos a direção dele. E, meus irmãos, por isso, fiquem em oração, continue orando pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito e por todos aqueles que o auxiliam. Nós sabemos que muitas vezes, e uma realidade, meus irmãos, é uma verdade, não nos enganemos, sim, muitas vezes certo jogo político ou um ciúmes de alguma coisa, porque um está fazendo desse jeito, o outro desse jeito. Por favor, meus irmãos, não entre em guerra com pessoas, não entre em discussões tolas, em que as pessoas defendem aquilo que pensa de forma tão dura e às vezes odeia o outro por conta disso. É tão bom quando há uma conversa de pessoas que são sábias e eles conseguem conversar e divergir nas ideias e mesmo assim continuarem amigos, continuarem pessoas que sabem lidar muito bem com isso, mas às vezes a divergência de ideia causa muitas vezes intriga, raiva ou mágoa da outra pessoa, porque o outro disse, eu não concordo com você, eu penso diferente, ou desse aquele jeito. Então tome cuidado para que você não entre em discussões tolas que levam apenas a isso, a mágoas e rancores, e não se resolve nada, não se resolve as coisas. Então fique atento a isso, meus irmãos, para que você não haja dessa maneira e aí seja visto até como um tolo, porque está discutindo à toa, que não resolve as coisas. Então mostrar as ideias e muitas vezes não está agindo
corretamente é bobagem, não vamos agir assim. Uma outra coisa que é importante a gente pensar, né, os irmãos estão nesses dias em atividade, eu louvo a Deus pelos irmãos que têm levantado cestas básicas. Se preparem, meus irmãos, é possível que a gente vá necessitar ainda mais da sua ajuda para algumas pessoas que estão necessitando, que venham a necessitar, e foi doado para a população, foi doado para muita gente. Os irmãos me disseram, pastor, não foi feito um levantamento completo ainda, mas provavelmente passamos de 1 tonelada de alimentos que foi distribuído para as pessoas. Eu fico feliz em ver esses irmãos trabalhando e agindo e tentando, claro, suprir uma necessidade física com uma preocupação da necessidade espiritual. Então, o momento é esse, a palavra do Senhor nos diz que a gente deve levar o Evangelho, sim, falar do amor de Cristo, falar do amor de Deus, mas que devemos olhar a situação da pessoa e poder fazer alguma coisa, ajudar na necessidade. E eu sei que os irmãos têm essa preocupação e eu louvo a Deus por isso também. E também, né, outros irmãos estão correndo atrás também em ver nas ruas algumas pessoas que estão em situação de rua mesmo, já estava vivendo a situação, outros até estão chegando a este ponto, até encontraram muitas pessoas que vivem em situação de usuários de drogas, de coisas assim, mas eles ficam nas ruas, dormem nas ruas e tudo mais. E talvez alguém que o seu coração esteja um pouco endurecido vai dizer, eu não tenho nada a ver com a vida dessas pessoas, mas meus irmãos, muitas vezes as pessoas sofrem a vida que levam, estão passando porque não experimentaram do amor de Deus na sua vida, não que não esteja disposto a eles, mas eles decidiram por caminhos tortuosos, foram levados a isso, pelas consequências da sua própria vida. Então não cabe julgar ou olhar para a vida de qualquer pessoa, mas ajudar não requer que a gente tenha algo em troca ou que a pessoa demonstre isso ou aquilo. Não, é uma necessidade, cuida da necessidade. Os irmãos até pensaram na questão de vestimenta, de doar para as pessoas e de alimento. Eles estão trazendo, acho que foram distribuídas quase que 30 marmitas no sábado passado, e os irmãos têm trabalhado nisso. Graças ao Senhor, eu louvo a Deus pelo empenho dos irmãos em cumprir essa atividade, e eles convocam, pedem aos irmãos que desejam participar, que possam vir e participar de alguma forma. Você pode doar alimentos, você pode doar arroz, feijão, você pode doar uma carne, uma mistura, alguma coisa que você deseja participar, e você pode participar doando, você pode participar também indo nos lugares para entregar as marmitas, você pode participar também preparando algum alimento, converse com os irmãos, o irmão Kaique, o irmão Alex, ele pode explicar o que você pode fazer, como pode fazer, então você pode de alguma forma ajudar. Eu sei que cada um do seu jeito, mas todos, claro, podem ajudar de alguma forma. Então faça alguma coisa, se sente o desejo, se Deus toca no seu coração, mas também quero pedir aos irmãos que fiquem atentos a isso também, né? Muitos irmãos têm feito por outros caminhos, têm ajudado pessoas por outros caminhos, e é claro, nós incentivamos e apoiamos aqueles que ajudam e fazem nessa parte, e aqueles que fazem daquela parte também. Então cada um ajudando uns aos outros, isso é tão bom, meus irmãos. Mas é claro, às vezes algum não pode ajudar aqui, outro não pode ajudar ali, mas cada um tem feito alguma coisa. O importante é tomar a atitude e fazer e apoiar os irmãos naquilo que estão fazendo. Então, louvo a Deus pelo empenho dos irmãos, por aquilo que estão fazendo. E nunca esqueça, meus irmãos, nós não queremos ficar a vida inteira cuidando de alguém que necessita de uma marmita, de uma roupa para vestir ou de uma cesta básica. E eu espero muito que os irmãos compreendam isso que eu estou dizendo. Nós queremos muito que os irmãos possam ajudar essas pessoas e trazer o Evangelho para as suas mentes, para as suas vidas. Eles vão ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem um poder de transformar as vidas. E aí essa vida, com certeza, não vai ficar todo o tempo dessa maneira, né? O Senhor vai dirigir a vida dessa pessoa a organizar a sua vida e sair da situação de rua, ou a gente sabe que muitas vezes pode acontecer de fases na vida da pessoa que ela passa necessidade, ela precisa sim de uma ajuda, de um auxílio, como estamos vivenciando agora, de uma cesta básica, de alguma coisa assim. Mas a gente tem até dito para as pessoas isso. Eu espero que um dia você esteja fazendo a mesma coisa. E aí, meus irmãos, é claro, é assim que acontece. É uma vida transformada, é uma vida que
passa a ser uma vida que serve e até mesmo, eu sei que muitas vezes precisa ser servido, mas é uma vida que mais deseja servir ao Senhor, e as bênçãos do Senhor vêm para que você possa abençoar outro. Então, pensemos sobre tudo isso, meus irmãos, e em todo tempo o segredo é, toda vez que pensar em fazer algo, toda vez que pensar em apoiar ou deixar de apoiar alguma coisa, curve-se a Deus em oração, onde quer que você esteja. Senhor, ajuda-me a fazer isso ou fazer aquilo, ajuda-me a participar ou não participar, permita-me, Senhor, dá-me a tua direção. Então, a sabedoria que vem do alto, a palavra de Deus em nosso coração, em nossas vidas, pode sim, muitas vezes nos transformar e nos fazer viver e agir conforme Deus deseja. Isso é tão precioso. Então, fique firme no propósito de servir a Deus, e nós experimentamos da alegria tão curta ali de participar no culto em Porto Ferreira. Tivemos um domingo que podemos fazer isso. Estamos ansiosos que logo que o Senhor nos permita estar juntos, reunidos aqui na nossa igreja, ali em Porto Ferreira, e claro, estamos animados, esperando que isso possa acontecer. Então, ore para que Deus abençoe em tudo isso que está acontecendo, e que logo a gente possa experimentar desse tempo de comunhão que é tão importante para a nossa vida, para o nosso viver com o Senhor. Mas não podemos ficar sem nos alimentarmos da palavra de Deus. E eu espero que você esteja vivendo o seu tempo de devoção, no seu culto, né? Na sua devoção pessoal, e lendo a palavra de Deus, seu tempo de oração com o Senhor. Separe um tempo, é importante que os irmãos possam fazer isso. Eu convido os irmãos a todos os dias ler um Provérbios. Isso é tão bom, um capítulo de Provérbios. Temos 31 capítulos, e se você ler um capítulo por dia, você vai ler todo o livro de Provérbios, você volta de novo, e isso é tão bom. Vai nos direcionando em tantas áreas da nossa vida, e coisas práticas para o nosso viver, que é tão bom. Então, faça isso, tá? Tenha a leitura de toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, vão ter coisas riquíssimas para a sua vida, mas não deixe de participar aqui também, vindo e ouvindo a palavra de Deus e aprendendo da palavra do Senhor. E nesses dias, nas quartas-feiras, nós estamos estudando ali o livro de Filipenses. Nós estamos passeando um pouco pelo livro de Filipenses e pensando, meus irmãos, sobre nossa vida em Cristo, como nós vivemos a nossa vida servindo ao Senhor, nossa vida pronta a Deus. E aí nós passamos por diversos pontos, mas hoje nós vamos ficar aqui no capítulo 2, no versículo 12, e eu quero ler esse texto, depois ter uma breve palavra para os irmãos, e depois eu deixo os irmãos livres para ter o seu tempo de oração com a família. Então, aproveite bem esse tempo, mas vamos ler o nosso texto, depois oramos, e assim vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Muito bem, Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, se você tem a sua Bíblia, gostaria de acompanhar, Filipenses capítulo 2, no versículo 12, Filipenses 2, 12, ali diz o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Olha aí, com temor e tremor. No versículo 13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isso mesmo. Vamos orar, meus irmãos? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai de eterna graça e misericórdia, nós te adoramos, ó Pai, te louvamos por este momento em que podemos cultuar ao Senhor, e a igreja está reunida em espírito, Senhor. Não estamos presentes um com o outro, mas sabemos, ó Pai, que temos o mesmo espírito, o mesmo desejo, um coração desejoso de adorar, de glorificar ao Senhor, de buscar a tua face. Estamos aqui, Senhor, entregues à tua vontade, o teu povo, Senhor. Por favor, abençoa cada servo teu que está reunido conosco, que cada coração esteja sempre pronto, disposto a
receber do Senhor, para que sim possamos ser aquilo ou aquela que o Senhor deseja que sejamos. Por favor, Senhor, nos ajuda, nos dirige os passos, nós precisamos do Senhor e pedimos a tua direção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então, astros do mundo. Quem são os astros do mundo? Quem são as pessoas que são vistas como pessoas importantes? E nós sabemos que com o passar do tempo as coisas estão mudando e sempre tende a mudança, que não é uma coisa ruim. É engraçado porque a gente via muitas vezes que, e até mesmo quando a gente via o futebol, por exemplo, a televisão, quando escolhia alguém, parecia mais ou menos alguma coisa assim, escolhia um jogador ou alguém, e ela promovia aquela pessoa e colocava todas as fichas naquela pessoa, ou até mesmo tinha acordo entre os líderes ali, e aquela pessoa era promovida e ela crescia, e todas as pessoas, eu lembro do tempo ali do Ronaldinho, quando começava a cortar o cabelo de uma forma estranha, e aí os jovens do país inteiro, em todo lugar, começaram a fazer a mesma coisa, começaram a imitar aquilo lá, e por mais que fosse ridículo e feio aquilo lá, mas eles não importavam, eles queriam imitar o seu astro, o seu ídolo, aquele que era o que estava no auge. E a gente sabe que no passar do tempo surgiam também atores, surgiam também pessoas assim que eram astros, pessoas que eram tidas como pessoas importantes, que tinham forte influência na vida das pessoas. E aí, com o passar do tempo, por conta da internet, surgiram blogs, depois veio na frente canais de YouTube e também tantas coisas assim que a internet trouxe, e aí deu a opção para as pessoas de também se apresentarem. Por conta disso foram surgindo muitos famosos. Hoje nós temos Instagram e outras coisas mais também, em que surgem as pessoas que são pessoas influentes, que trazem influência para a vida das pessoas, são os astros, as pessoas que aparecem muito, as pessoas que as pessoas tendem a seguir. E realmente, às vezes nós vemos uma pessoa que diz, olha, eu comprei um produto, você deve usar, ele é muito bom, e aí muita gente que segue, que vê aquela pessoa, ela passa a fazer também porque a outra pessoa está fazendo. E aí passa a olhar para aquela outra pessoa e seguir aquela pessoa e repetir as coisas que ela faz e tentar viver da mesma forma, tentar se enquadrar na vida daquela pessoa. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando aos filipenses e, de certa forma, dizendo para eles que eles devem também olhar a vida deles de um ângulo assim, olhar para a vida de Paulo, mas também eles também devem viver na sua vida como astros, como pessoas que devem ser luz. Mas, meus irmãos, não é por bobagens. Muitas vezes, eu sei que existe muita gente que segue outras pessoas, que é por motivos tão fúteis, tão inúteis para a vida, mas o crente, o salvo, e ele vem trazendo esta visão para nós, o crente, o salvo, deve ser alguém neste mundo que é também um exemplo, alguém que é digno de ser imitado, que as pessoas possam olhar para a vida desses, mas possam olhar como alguém que é luz neste mundo. Será que você tem qualidades para ser um astro? Será que você tem qualidades para ser luz de tal forma que as pessoas olham para a sua vida e dizem, olha, é digno de ser imitado, é assim que eu quero ser? Quantas pessoas têm procurado olhar para a sua vida e dizer, eu quero viver assim também? É triste quando vemos pessoas que olham para outros e dizem, de forma alguma eu quero ser como essa pessoa, fazer desta ou aquele jeito, porque tal pessoa é mau exemplo para a vida. Mas, meus irmãos, um crente, o salvo, ele deve ser alguém que traz um bom exemplo. Há muita gente lutando para ser astro. Há muita gente lutando para aparecer e capaz de qualquer coisa para que possa aparecer, para que as pessoas possam enxergar e aí ele possa se destacar entre a multidão. Não, nós não estamos procurando assim nos destacarmos para que as pessoas olhem para nós, mas, meus irmãos, como o apóstolo Paulo diz, né, que a gente possa assim apontar para o Senhor, que as pessoas possam ver Cristo em nossa vida e que a gente possa dizer para as pessoas, me siga como eu sigo a Cristo, me imite no servir ao Senhor, me imite servindo ao Senhor e seguindo ao Senhor. Então ele traz isso lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, o Senhor nos diz uma coisa também, diz para nós,
o seguinte: vós sois a luz do mundo. Percebe, meus irmãos? É dito a mim e a você, um crente, um salvo, que nós somos a luz do mundo. E diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, uma luz tem que aparecer. Não tem como você esconder a luz. Não, a luz, ela precisa aparecer. Lá no versículo 16 de Mateus 5 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, nossas atitudes, aquilo que fazemos, vai glorificar a Deus. Aquilo que nós fazemos, como nós agimos na vida, devem ser atitudes, coisas boas que podem glorificar ao Senhor. Então, que instrução boa para nós. Que a gente possa ser, meus irmãos, não como as pessoas estão procurando por aí, como as pessoas estão querendo aparecer de qualquer forma, e aí dizem: olha, eu vou trazer algo para que as pessoas me vejam, tendam a me imitar, a fazer o que eu estou fazendo, a ver, e aí que as pessoas possam me seguir. E a gente sabe que muitas vezes é uma visão egoísta, uma visão de que deseja que as pessoas possam vir para ela. Não, um crente, um salvo, ela sim, ela aponta para a luz, mas ela também, na condição de um salvo, se torna luz neste mundo. Alguém que as pessoas vão ver e que vão dizer: é assim que eu quero viver. Eu quero viver como essa pessoa vive, confiada em Deus, como essa pessoa vive fazendo suas atividades com justiça, com honestidade, sendo bondoso para com as pessoas, vivendo em honestidade. E é assim que eu quero viver, porque esta é uma pessoa que demonstra que é uma pessoa temente a Deus. É usada a expressão: este é um servo de Deus, este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, esta é uma pessoa que vive no temor do Senhor. Então, meus irmãos, as pessoas precisam ver a mim e a você vivendo assim também. Quem são os astros à vista de Deus? Quem são as pessoas que Deus olha e diz: este deve ser alguém que resplandece? O apóstolo Paulo, nós sabemos, após aquele encontro com o Senhor, perseguindo a igreja, ele passou a ser alguém que agora ele era luz, e ele estava trazendo a luz, trazendo para as pessoas, e muitas vezes a gente via que as suas atitudes demonstravam isso. Astro à vista de Deus. Os astros do mundo, meus irmãos, assumem importantes compromissos com Deus. E eu e você precisamos assumir esses compromissos. Eu e você precisamos a cada dia olhar para a nossa vida e ver: eu estou vivendo e assumindo este compromisso, é assim que eu estou vivendo na minha vida, e este é um exercício que é pessoal. Cada pessoa está olhando para si, para o seu coração, para a sua vida, para as suas atitudes, e deve fazer esse exercício diariamente, olhar como eu estou vivendo, como eu estou agindo na vida, e dizer: eu estou agindo como um astro no mundo, eu estou agindo como luz neste mundo. O Senhor deseja usar a minha vida para que eu seja luz, mas é assim que eu estou vivendo? E aí, meus irmãos, passando por esse texto, nós vamos encontrar aqui algumas coisas que nos dizem que são compromissos que eu e você devemos assumir e demonstrar que queremos e nos esforçamos para ser luz neste mundo. A primeira coisa, ali no versículo 12, diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação com tremor e tremor. Então, meus irmãos, o primeiro compromisso que nós devemos assumir na nossa vida de crente para sermos luz neste mundo é que eu vou fazer a minha parte. O que precisa fazer para que as pessoas possam ver Cristo, eu vou fazer o meu papel. Eu vou cumprir o meu papel para ser luz neste mundo. Algumas pessoas fazem confusão ao se deparar com este texto, achando que devem lutar para manter a sua salvação. Não é isso que está dizendo aqui. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim, diz que nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, meus irmãos, esse texto está nos dizendo, veja o versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. A salvação que não afeta o seu jeito de pensar ou de falar, não muda as suas perspectivas de vida, tem algum problema.
Se você diz que é um salvo, entregou sua vida a Cristo e não passa a ter mudanças na sua vida, alguma coisa está acontecendo. Ou você está ainda vivendo como um bebê na fé, está ainda passando por um processo ou não permite-se passar por um processo de crescimento na vida, de amadurecimento, está agindo como um bebê na fé, ou talvez até nem tomou a decisão de entregar a vida a Cristo realmente. Então, meus irmãos, a salvação vai mudar a nossa vida, vai transformar o nosso pensar, a nossa perspectiva, o nosso falar, o nosso jeito de pensar, em todas as coisas. Ao crente não cabe impor condições a Deus. Muitos têm vivido, meus irmãos, dessa maneira, esperando que Deus resolva esta ou aquela questão da sua vida, para que Ele possa servir. Se o Senhor fizer isso, se for dessa maneira, Senhor, eu quero assim e desse daquele jeito. Não. Nós devemos, sim, meus irmãos, entender que nós devemos fazer a nossa parte. A melhor ilustração sobre isso é a ilustração da mina. A mina, imagine, aquele que é o mineiro, aquele que trabalha na mina, aquele que busca as pedras preciosas, ele vê uma montanha. E ele olha para aquilo e ele simplesmente não enxerga que tem coisas ali. Mas ele começa a escavar, e ele começa a tirar dali de dentro aquilo que é precioso e ele traz para fora. Ele traz as pedras preciosas que já estão lá dentro e começa a aparecer. É tão interessante quando vemos a questão do garimpo, que as pessoas trazem pedras maravilhosas e eles trabalham, quando chega aquilo lá, parece uma pedra bruta, não tem valor nenhum, mas alguém que conhece diz: esse aqui é preciosa. E ele lapida, ele vai limpando e aquilo lá tem um brilho especial e aquilo lá se torna uma joia, algo raro, caro, alguma coisa de valor. Estava lá dentro, mas foi preciso trazer para fora. Então, meus irmãos, quando assumimos, sim, entregamos nossa vida ao Senhor, é claro que vai acontecer isso. É claro que o Senhor, agindo em nossa vida, vai transbordar e vai mostrar para os outros que Cristo age em nós. Nós agiremos em temor. Eu lembro daquele rapaz que participava de um tratamento de viciados de drogas, e ele estava passando pelo tratamento, e no começo, quando chegou, alguém muito grosseiro, alguém que era rancoroso, com muito problema de relacionamento com as pessoas, quando ia jogar bola com os colegas, ele batia nos outros e brigava sempre, tinha uma atitude sempre ruim. Mas um certo dia, ao se converter, aquilo lá transformou tanto a sua vida, aquele momento para ele foi tão importante que ele passou a olhar para as outras pessoas de forma diferente. Ele passou a agir com as pessoas de forma diferente. As pessoas estranharam, mas meus irmãos, estranharam porque esperava sempre aquele que era grosseiro, que tratava mal, que agia com más intenções, e agora passa a agir com carinho, cuidando dos outros, não querendo machucar a canela do outro, não falava palavrão. A vida foi mudando, porque algo no seu interior, no seu coração foi mudado, e por conta disso ele estava transbordando dessa maneira. Então, aquilo que de bom que aconteceu na sua vida estava aparecendo, a mina de ouro, as pedras preciosas, as coisas maravilhosas estavam surgindo da sua vida. É assim que deve ser na minha vida e na sua também. Eu vou fazer a minha parte, me tornar alguém que é um crente, um salvo, que vive dessa forma. Eu vou me esforçar para isso, policiar a minha vida, deixar que Deus trabalhe de tal forma para que assim eu possa viver. E sim que as pessoas possam ver Cristo na minha vida. Que desafio, meus irmãos, para mim e para você. É claro que em muitos momentos é possível que sim, um crente vivendo na carne pode escorregar aqui ou ali, ter algum erro na sua vida, mas o Senhor é tão maravilhoso que nos dá o seu perdão e nos permite continuar no caminho. Levantar e se erguer e continuar. Por isso, meus irmãos, a segunda coisa, veja aí o versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Eu vou depender de Deus. Essa é uma coisa que é tão importante das pessoas entenderem. Primeiro, ele muda em nós o querer fazer. Em seguida, ele fornece o poder para obedecer.
Mas sabe, meus irmãos, há um perigo muito grande. Eu tenho muita preocupação quando eu vejo alguém que começa a apontar o dedo. Errado, 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 não é assim, não é desse jeito. Ah, se fosse assim era melhor, se fosse desse jeito era melhor. Tem problemas na sua vida. Talvez está tentando esconder algo que está dentro de si. Não quer tratar. Porque ele não quer depender de Deus completamente. Ele não quer que Deus trabalhe na sua vida. Ele começa a olhar os defeitos que aquilo traz certa tranquilidade à sua vida. Porque se os outros fazem errado e eu consigo mostrar os erros dos outros, eu também, ninguém pode apontar o erro para mim ou os meus erros. Porque todo mundo erra. Então, meus irmãos, nós precisamos depender de Deus. É um perigo quando vejo pessoas que estão vivendo a sua vida cristã e dizem, pastor, eu leio tanto a Bíblia, eu oro tanto, eu sou uma pessoa que tem buscado viver em santidade. E não estou dizendo que você não deva fazer isso, me entenda, meu irmão. Precisamos sim buscar a Deus, buscar a palavra de Deus, buscar ao Senhor em santidade. Mas muitas vezes, meus irmãos, por fazer isso, muitas vezes nós podemos demonstrar uma coisa que não é boa, porque algo em meu coração está dizendo que eu estou fazendo e por conta disso eu mereço a graça de Deus. Não, depender de Deus completamente. É Ele que faz acontecer, é por Ele, é para Ele. E é Ele que vai agir na minha vida e na sua também, para que seja como Ele quer. É o nosso Deus. Então, meus irmãos, tem muita gente que às vezes confunde isso e diz, eu vivo melhor a minha vida cristã, eu sou melhor crente do que o outro, porque eu faço assim, eu faço isto ou aquilo. Não, tome cuidado, para que as suas atitudes não sejam, e a palavra do Senhor nos diz, que as nossas obras são como trapos de imundície, não tem valor nenhum. Eu vou depender de Deus completamente, eu quero viver assim. Eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar na dependência do Senhor. É aquele texto que diz, se o Senhor quiser, farei isso ou aquilo. Se o Senhor me permitir, eu vou fazer a minha parte no sentido de que eu vou cuidar da minha vida e deixar de cuidar dos outros, das outras pessoas. É claro, meus irmãos, por favor, me entendam. Não estou dizendo que a gente não deve ser carinhoso e cuidadoso com o outro e exortar o irmão, mas muitas vezes o perigo é quando o nosso coração, com algum mau desejo, com algum problema, está tentando apontar os defeitos dos outros porque eu não quero tratar os meus. Pense sobre isso, porque o seu coração muitas vezes te puxa para isso. Para olhar os erros dos outros e deixar de olhar os seus. Deixar de tratar aquilo que deve ser tratado na minha vida e na sua também. Então, tomemos cuidado com isso. Então, meus irmãos, um astro, ele vai fazer a sua parte, ele vai depender de Deus. Alguém que depende do Senhor, ele sim se mostra na vida. E eu não vou reclamar. É a terceira coisa que Paulo diz ali no versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. O reclamante esquece a primeira regra da vida espiritual. Ele é Deus. Nós não somos Deus. O Senhor, sim, Ele pode cuidar de nós. Nós podemos passar por qualquer situação. Mas, meus irmãos, não reclamem. Não reclamem. Olhe para a vida que você está vivendo e aprenda a glorificar a Deus em tudo que acontece. Estamos realmente vivendo um tempo difícil, sim, meus irmãos, e muitas vezes o meu coração, confesso aos irmãos, meu coração deseja reclamar disso ou daquilo, não aceitar isso, não aceitar aquilo. É preciso voltar ao Senhor e pedir, Pai, perdoa-me, porque o meu coração mau muitas vezes deseja fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Ajuda-me, Senhor. E aí, meus irmãos, como é importante este voltar atrás, eu não vou ficar reclamando. Eu vou olhar para a vida e dizer graças ao Senhor. Louvado seja Deus. Ele está pronto a me abençoar e cuidar da minha vida. Ele não vai deixar faltar na minha vida. O Senhor vai cuidar do meu viver e eu posso confiar nele. Eu vou louvar a Deus com minha vida. Sabe, meus irmãos, isso é ser uma pessoa diferente. Imagine, em meio em que todo mundo está reclamando, e por isso, meus irmãos, é uma coisa que tenho visto nesses dias. De pessoas que olham para a vida, para as coisas que acontecem, e tendem a achar culpados e reclamar disso, reclamar daquilo.
A gente está vendo isso acontecer. Ontem eu estava vendo a apresentação da prefeitura e a gente vê muitos que falam palavrões, que xingam desse e daquele jeito e que sempre tenta achar um culpado aqui, um culpado ali e reclama de que tudo está mal. É aquela história, o Brasil é assim mesmo, nossa cidade é assim mesmo, as coisas são assim mesmo e sempre olhando para o lado ruim, que tem tanta coisa boa, que nós podemos olhar e boas atitudes que nós podemos ter para que as coisas realmente se resolvam, para que as coisas melhorem. Mas, meus irmãos, viver reclamando e olhando para o mal, e olhando para o que é ruim, e incentivando isso, não é uma coisa boa de fazer, meus irmãos. Vamos depender de Deus, vamos fazer a nossa parte, não vamos reclamar. É claro que nós temos nossos pensamentos que nos vêm, mas não reclame. Não reclame com Deus, não reclame com o mundo. E aí, eu vou ser diferente para fazer diferença. Veja ali o versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. E aí, preste atenção, meus irmãos, porque está muito atual a palavra de Deus para nós. Está muito presente na nossa vida aquilo que estamos vivendo com aquilo que nós encontramos na palavra do Senhor. Encaixa tão bem na minha vida hoje, olhar para as coisas que estou vivendo e olhar para a situação que estou passando e como a palavra de Deus fala no meu coração, espero que no seu também. Veja, meus irmãos, para que sejamos irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Opa, olha aí a palavra astros. Você é luz neste mundo e devemos resplandecer como astros do mundo. Depois ele diz, versículo 16, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Versículo 25, João 9, 25, respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei, uma coisa sei, é que havendo sido cego, agora vejo. Os irmãos, não sei se conhecem, com certeza conhecem esse texto, em que aquele homem foi curado a sua vista pelo Senhor e procuravam achar um culpado e criar problemas e dizer que estava errado, que não era daquele jeito que tinha que fazer. Como tem julgadores e pessoas que querem resolver os problemas e tudo, estar na pele, dentro do problema é diferente, é muito diferente. E a gente deve, meus irmãos, buscar a sabedoria do alto. Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Aquele homem dá uma resposta, eu não sei se é pecador, se está errado, o que é. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu só sei que o Senhor está cuidando da minha vida. Eu posso ficar tranquilo. Eu sei que Ele pode cuidar de mim. Eu não vou pensar sobre isso ou aquilo. As palavras, meus irmãos, não adianta se a vida for diferente. Não adianta, meus irmãos, eu falar e não viver a vida cristã. E de novo eu digo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque podemos errar na vida, mas devemos reconhecer e dizer, Senhor, ajuda-me a trilhar o caminho. Quinta e última coisa, meus irmãos, para a gente pensar e fechar o nosso pensamento dessa noite. Eu espero que a palavra de Deus esteja sendo especial na sua vida, como tem sido na minha. Versículo 17 diz, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Eu vou me preocupar um pouco menos comigo, eu vou me preocupar um pouco mais com outras pessoas também. Olhar para a vida dos outros que estão à volta. De novo, se contextualiza naquilo que estamos vivendo nesses dias. Tomemos cuidado, meus irmãos, para sermos fiéis ao Senhor, para resplandecermos como astros no mundo, para sermos luz nessa terra, para apresentarmos Cristo com palavras e com atitudes, que as pessoas vejam Cristo em nós, que nos preocupemos
com os outros, nos preocupemos um pouco menos conosco mesmo. Às vezes damos muito cuidado, muita ênfase a cuidar de mim mesmo, e eu não estou nem aí para o outro. Cuidado, porque isso pode acontecer com você. Não, pastor, comigo não. Meus irmãos, às vezes, pessoas fazem, e eu vou dar um exemplo, pessoas fazem caridades e coisas assim, e de forma alguma estou apontando para qualquer pessoa ou criticando, mas pessoas fazem caridades e ajudam por uma forma egoísta, porque o seu coração deseja que ele esteja aplaudido. Eu louvo a Deus pelos irmãos quando doam, quando ajudam, quando fazem alguma coisa, eles simplesmente dizem, eu nem não quero que apareça, eu não quero que diga o meu nome, eu não quero que saibam que fui eu que fiz, eu apenas quero ser bênção, apenas quero participar, apenas quero cuidar, apenas quero fazer a minha parte, apenas quero depender de Deus, apenas quero confiar no Senhor, apenas quero me preocupar um pouco com outra pessoa. Meus irmãos, pensemos sobre tudo isso, que seja palavras especiais para a nossa vida. O exemplo do apóstolo Paulo em dizer para nós, viva a vida cristã de tal forma que as pessoas vejam Cristo em suas palavras, em suas obras. João 16,33 diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, bom ânimo, fique pronto a continuar servindo fielmente ao Senhor. Tenha bom ânimo para viver a sua vida. Esteja pronto e alegre em servir ao Senhor. O Senhor está nos preparando para uma vida altruísta, de estar pronto a outra pessoa. Faça a sua parte. Não reclame. Viva diferente neste mundo. Porque muitas vezes, meus irmãos, não seremos aceitos como nós vivemos. Mas veja o que o Senhor disse. Eu venci o mundo. Viva para o outro também. Essas são as características dos astros, que são astros como Deus deseja. Não como o mundo ensina. O mundo olha muitas vezes para pessoas que às vezes trazem maus exemplos. Mas também, meus irmãos, o mundo olha para as pessoas que são bons exemplos. Para as pessoas que realmente têm algo de valor para dar para elas. Que Deus possa usar a nossa vida, para que sejamos astros que traz valor para a vida das pessoas, que contribuem na vida dos outros. Que Deus use a sua vida para a honra e glória dele. Seja o astro, mas aponte para o Senhor. Que não seja glória para si mesmo. Deus abençoe todos nós. Vamos curvar nossas cabeças em oração, pedir a direção do Senhor. Pai, muitas vezes, mais uma vez, Senhor, somos gratos. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo desafio que é viver dia após dia, dia após dia, hora, minuto de nossa vida, Senhor, em que encontramos pessoas e elas vêm para nós e têm os desafios no encontro com as pessoas, com as palavras que nós falamos, com a atitude que nós temos. Nos ajuda, Senhor, neste mundo a sermos astros, luz, ó Pai, que as pessoas vejam Cristo através de nossas vidas, que as pessoas percebam que nós somos diferentes porque tememos a um Deus que nos criou, nos formou, mas que nos ama tanto, que veio este mundo para morrer na cruz e pagar o preço pelo meu pecado, pelo pecado de todos nós. Dirige a vida de cada servo teu ao Senhor, abençoa, Senhor. Estamos passando agora de novo mais uma fase de fechar as portas para as atividades. A nossa igreja ainda não abriu as portas do nosso templo, Senhor, mas a nossa igreja está avançando, trabalhando. Os irmãos animados em servir ao Senhor, fortalece cada coração para continuar desta maneira, Senhor, para avançar em todo o tempo, nunca retroceder, nunca voltar atrás na vida. Mas ao Senhor, pedimos que o Senhor abençoe o teu povo, dá direção aos nossos governantes, abençoa, Pai, que eles possam ter sabedoria de ação, Senhor, e de reação para as coisas que acontecem. E nos ajuda, Senhor. Desejamos logo, logo, Senhor, que o Senhor permita que a gente possa estar dentro dos templos, adorando verdadeiramente ao Senhor. E servindo ao Senhor, servindo a outras pessoas. Dirige a vida dos teus servos, nós te adoramos, te damos graças, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, Deus te abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que você
Continue firme servindo ao Senhor. Adore a Deus, glorifique a Ele. Busque a sua face em oração, na leitura da sua palavra. Que Deus dirija seus passos. Esteja na paz do Senhor. Nos vemos logo mais no domingo. Espero que por aqui, e se o Senhor permitir, que logo tenhamos liberado o templo, o nosso templo, para que juntos a gente possa adorar e glorificar ao nosso Deus. Deus abençoe, esteja na paz do Senhor.